Olá, eu sou Elton Simões Gomes. Oi, eu sou o Diogo Cortiz e esse daqui é o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. VO3 ou Sora 2, a gente testou as últimas ferramentas de inteligência artificial que geram vídeos ultra realistas e mostra o resultado para vocês dessa disputa. É sem maquiagem e como você faria. O uso de inteligência artificial aumenta a produtividade? Porque essa era uma das grandes promessas do uso da tecnologia. Só que agora tem novos estudos mostrando que a coisa não é bem assim. Essa daqui eu quero ver, hein? O Elon Musk criou a Grokpedia, a sua versão online e toda própria da Wikipedia. Mas por que raios o Elon Musk criaria uma enciclopédia online? IA e religião. Depois das fintechs, das foodtechs, vem aí uma nova versão, que são as fatetechs, ou empresas startups que estão buscando construir ferramentas de inteligência artificial para ajudar na fé das pessoas. O que tem de interessante, o que tem de desafio, a gente conta tudo aqui em Deu Tilt. Hoje a gente tem bastante assunto, hein? Ou uns divinos, outros nem tanto. Bora lá pro papo? Vamos conversar. A gente aqui em Deu Tilt comparou as duas últimas e mais novas ferramentas de geração de vídeo ultra realista. De um lado, o VO3 do Google e de outro, o Sora 2 da OpenAI. O propósito aqui foi criar prompts e fazer com que essas ferramentas gerassem os vídeos e comparasse cada uma delas, colocasse frente a frente e visse qual que se deu melhor. Vamos lá pro teste? Mas calma, Elton, vamos primeiro explicar pro pessoal que não conhece. Tá ansioso. Vamos explicar pro pessoal que não conhece, porque tem gente ainda que não tá familiarizado com essas duas ferramentas. Então eu posso explicar um pouco o que é o VO3, que acaba sendo uma inteligência artificial criada pelo Google DeepMind, que funciona ali acoplada ao Gemini, e a função dela é criar vídeos em alta resolução, né, 1080p, certo? De até 8 segundos. Então você faz um prompt e ele vai criar um vídeo de até 8 segundos com som, inclusive, né, com áudio. Já o Sora 2 é a ferramenta mais nova da OpenAI. Obviamente é um aprimoramento do Sora, que chegou no ano passado. Saiu recentemente, mas ela só está disponível nos Estados Unidos. E para quem tem convite, a gente conseguiu dar um jeitinho aí, né? Porque afinal aqui é Deu Tilt. E o Sora 2, ele é disponibilizado por meio de uma ferramenta que é quase um aplicativo, é quase uma rede social, é uma inspiração, uma concorrente da Meta AI, porque os vídeos, além de serem na vertical, eles podem ser compartilhados nessa outra ferramenta social, nessa rede social. E ele tem uma duração um pouquinho mais estendida de 10 segundos, diferentemente do VO3, que faz vídeo de 8 segundos. Se você pagar um pouquinho mais, ele pode ser um pouquinho mais longo. Mas é isso? Vamos pro teste? Agora vamos. Agora vamos. Agora vamos pro teste. Super ansioso. Uhum. Você que elaborou o primeiro prompt, Elton, como é que foi aí? É o seguinte, a gente vai usar o mesmo prompt para cada ferramenta. Aqui a gente é teste raiz. A gente fez um teste só para cada ferramenta, sem aquela coisa de jogar várias vezes na ferramenta, ver qual vídeo ficou melhor e trazer para os testes, porque, na verdade, as pessoas não têm tanto dinheiro assim, né? Então é do jeito que elas fariam. O primeiro prompt é o seguinte: criar um vídeo realista de uma ginasta negra de colã azul. Primeiro ela corre sobre um tablado cor bege, na sequência ela parte para 3 saltos mortais seguidos. Então salta bem alto no ar de modo em que gira 3 vezes antes de cair no chão. Durante os giros no ar, ela segura as pernas e ao aterrissar ela pousa ereta com as 2 pernas unidas, depois levanta os 2 braços para saudar o público. Parece bonito, né? Parece meio difícil até, né? É difícil. Será que a IA deu jeito? Vamos ver. Vamos ver. Vamos começar primeiro com o VO3, que é o time que você defende. Vamos lá ver qual que foi o resultado da sua criação aí, Diogo. Eu vou narrando porque às vezes as pessoas estão escutando pelo Spotify, por uma plataforma de áudio só. Exato. Também. Então, quero ver você narrar isso daí, hein? Então vamos. Bom, a gente vê aqui uma ginasta negra, uma corrida poderosa azul, seguida de 3 ela backflips salta, consecutivos. Aí de repente ela fica com 4 pernas, e aí uma terceira perna e ela para na posição, mas ela não fez os movimentos, né? Ela não fez os movimentos e no meio ela virou um alien, uma mutante. Virou uma coisa meio esquisita ali, uma coisa meio amorfa assim, né? Vamos ver o Sora? Vamos ver o do Sora. Se é um pouco melhor. Bom, temos o vídeo do Sora, que é na vertical mesmo, porque a ferramenta é assim, vai a ginasta negra. Ela pula, ela gira, ela dá uma rasteira e aí ela
dá um corrupio, Que dois é isso, cara? giros no ar, pula, e aí ela faz a posição de costas pra gente. Suas impressões, jogo. Bom, vamos lá. Qual que você achou um pouco melhor? Cara, eu acho que nenhum deles atendeu a nossa proposta, a não ser na descrição da ginasta, que ela é uma mulher negra de colã azul. E o tablado era bege também, não sei se você reparou. Nisso ele acertou. Agora, na execução dos movimentos, eu acho que a nota de partida era 100 e eles atingiram um total de 12,5, no mínimo, no máximo. Não, deixou a desejar. Acho que os dois, né? Embora, acho que de questão de consistência com o mundo real, o Sora foi um pouquinho melhor. Não fez os movimentos, mas pelo menos não ficou com 4 pernas, né? Então, acho que de consistência com o mundo real, o Sora foi um pouquinho melhor. Agora, ambos, né, eles não conseguiram concluir essa sequência de eventos que você descreveu aqui no prompt. Sim. Mas que é uma coisa desafiadora mesmo, né? Porque quando a gente tá falando principalmente do corpo humano, né? Criar vídeos com o corpo humano é um desafio enorme. Às vezes com objetos é um pouco mais fácil. Lembra que o grande desafio daí era fazer mão, né? Exato. Era fazer mão, porque você tem muitas perspectivas, tem muita movimentação de câmera, você tem a movimentação do corpo, então dar continuidade para isso, para um movimento orgânico humano, é muito difícil nas ferramentas de vídeo. Mas quer saber, eu não culpo nem o VO3, nem o Sora 2, porque o que eu descrevi no prompt era o duplo twist carpado da Daiane dos Santos, que ninguém consegue reproduzir. Então, se a inteligência artificial não consegue reproduzir, ela tá para e passo junto com a inteligência humana e a destreza física humana, que também não conseguiu reproduzir isso, para além da Daiane dos Santos. Então, era mais do que esperado que elas não fizessem isso. É um desafio enorme. Agora a gente fez um segundo prompt, olhando para uma questão de uma cena mais cinemática ali, olhando mais para uma questão de objetos. E a gente pensou, então, num automóvel, tá? Então a gente fez aqui o seguinte prompt, ó. Criar um vídeo em que um carro esportivo corre em estradas cercadas por montanhas logo ao amanhecer. Planos abertos em close-up capturam detalhes cromados. Curvas e rodas girando. Plano de acompanhamento e ângulo baixo com uma lente de 50mm, com a luz dourada do sol refletindo no metal polido. Iluminação cinematográfica, reflexos dramáticos, movimentos de câmera suave e uma sensação poderosa e sofisticada. Então aqui nesse prompt a gente tentou trazer várias questões que são bem interessantes, que algumas são definições mais técnicas, então aqui uma lente de 50mm, ou seja, né, que traz uma linguagem visual específica, mas também a combinação de coisas que são mais subjetivas, né? Então, uma sensação poderosa e sofisticada. O que quer dizer isso, né? Então, é isso que a gente quer tentar entender com a inteligência artificial, porque a gente pensou assim, não adianta a gente detalhar tanto como se fosse um diretor de fotografia descrevendo, porque a gente quer entender como que a população geral, a galera que está aí nas redes, utilizariam e conseguiriam os resultados. Vamos ver o resultado? Vamos ver o resultado. Vamos começar pelo VO3 e vai descrevendo o que você tá vendo, cara. Tô vendo um carro que parece uma Ferrari, talvez? Tem o loginho ali, lembra uma Ferrari, hein? Cinza, ó. Ele pega aí ó, os detalhes cromados. Tem o Jason Statham dirigindo. A cor, lembra, né? O sol amanhecer ali, né? Então, a gente pega bem a iluminação. E é, de fato, uma cópia da Ferrari ali, né? Pô, legal. Gostei desse vídeo. Sim, um vídeo de boa qualidade, né? Isso no Veo. Vamos ver o que o Sora trouxe pra gente? Vamos ver. E aí, lembrando, né, que o Sora é sempre na vertical, né? Exato. Aí vem um carro andando, ele é meio cromado cinza também. Mostra o detalhe das rodas. Uma marca ali no meio da roda. Tá amanhecendo também, mas dá pra ver bem de longe as nuvens. Eu tô achando que isso é um Porsche, hein? Ele tá dirigindo na contramão, pelo que você tá vendo aí. A estrada não é tão bonita quanto a sua, não parece aquele tapete, ela não tem tantos detalhes. Aí agora ele pegou a contramão, voltou para a mão certa. Dá para ver ali no fundo um lago, a estrada é bem sinuosa. A gente não vê o motorista, mas é um vídeo que entregou o que ele pediu, o que a gente pediu. A partir assim, de uma descrição com alguns pontos técnicos bem definidos, de alguns detalhes, mas em alguns momentos bastante genéricas, né? Então, como de novo a gente colocou aqui, sensação poderosa e sofisticada, né? Esses planos dessa forma, são duas propostas diferentes, mas eu gostei dos dois resultados, acho bastante promissor, né? Sim. Aí a gente vê que para esses objetos que têm menos detalhes, né, de movimentação, porque, de novo, se a gente voltar
pro vídeo anterior, do corpo, né? Então, as pernas, dar continuidade disso num vídeo é super complicado ainda. Então, acho que vai um tempo para a inteligência artificial, né, conseguir atingir esse nível de sofisticação. Bom, a gente já pediu detalhes humanos em movimentos complexos, objetos desempenhando funções genéricas, mas grandiosas, como gestos poderosos. Agora a gente queria ver o contexto. E se a inteligência artificial consegue apreender quando um humano está pedindo para ela desenvolver alguma coisa contextual e alguma coisa que tenha alguns truquezinhos. Por isso, agora a gente pediu um prompt que é muito caro ao brasileiro e é motivo de rixa com certos vizinhos aqui, né, Diogo? A gente pediu para ele fazer o seguinte: crie um vídeo do Maradona, o segundo maior jogador de futebol, vestindo uma camisa da seleção brasileira em uma partida onde dribla diversos marcadores da seleção argentina, passa pelo goleiro e marca um gol histórico. Ele é cabeludo, não tem barba, é baixinho, a câmera ora foca no jogador, ora mostra a cena mais aberta. Ao fundo, a torcida, obviamente brasileira, vibra. Vamos ver o que ele fez? Vamos ver o resultado. Aí a gente, olha só, parece o Maradona, hein? Com a camisa do Brasil, ele toca a bola, vê um monte de argentino, agora ele tá na linha de fundo, ele passa por um, foca nele, ele tá seguindo pro gol, ele para, comemora e a torcida vibra. Que vídeo estranho, amigos! Mas olha só, tem a carinha do Maradona, ele tá vestindo a camisa 10, eu nem pedi pra ele colocar a camisa 10 nele. Ele dribla algumas pessoas, só que na hora de fazer o gol, a bola não entra no gol e ele comemora. E ele não chuta, né? Ele não chuta. Ele é um cara prepotente, hein? Deixou a bola ir rolando sozinho. Pois cara. Agora vamos de ver o 3. Mas tem uma coisa que é legal, que foi a estética que ele manteve, né? Parece da Copa dos 70, 82, 86. Então, ele manteve uma estética interessante ali da época, né? Exato. E o Sora 2 teve a particularidade de mostrar a cara do Maradona. Quando a gente jogou o mesmo prompt no VO3, aí ele se negou. Ele não deixou porque ele não cria vídeos com imagens de pessoas reais, ou tenta evitar, né? Então ele falou que não poderia fazer isso pro Maradona. Então qual que foi a nossa saída? Tentar descrever o Maradona de uma forma que parecesse o Maradona, mas sem citar o Maradona. Você deu um dibre, no VO3. A gente tentou dar um dibre. Então a gente falou, um jogador baixinho, cabeludo, que não tem barba, né, argentino e tal. E aí ele recusou, falando, não, você tá querendo fazer o Messi. É mesmo, o Messi é igual, baixinho, cabeludo, então, não tem barba. Enfim, aí não deu muito certo, né? Aí a gente escreveu um terceiro prompt que aí conseguiu rodar no VO3 do Google, que é: jogador de futebol veste uma camisa da seleção brasileira em uma partida onde dribla diversos marcadores da seleção argentina, passa pelo goleiro e marca um gol histórico. Ele é cabeludo, não tem barba e é baixinho. A câmera ora foca no jogador, ora mostra a cena mais aberta ao fundo, a torcida vibra. De novo, uma descrição ampla para ver o que a gente consegue extrair da inteligência artificial, se a gente, claro, não for um diretor de fotografia aqui. Vamos ver o que veio de resultado. Cara, tá parecendo um cartoon, né? E você viu que na camisa dele é um 0 e no short é um 10? Não legal, né? Vamos contar pro pessoal que é um jogador barbudo, cabeludo, baixinho, que ele tá no meio de argentinos, de repente ele tá na grande área, a bola vai pro gol sozinha, e aí ele começa a comemorar. E não tem alta resolução, né? Não tem alta resolução. E lá no fundo a torcida é argentina. Não sei se... Então, ou seja, ele tá fazendo gol dentro da casa dos caras. Uhum. Por isso eu já gostei do VO3, mas eu acho que não é suficiente pra gente dar esse ponto pra eles, não. Então, é um desafio, né? Acho que pela questão da estética, da linguagem, eu preferi o Sora 2 nesse daí, né? Embora também, de novo, tenha esse desafio, né? Lembrando que são vídeos curtinhos, né? Talvez a gente tenha que definir uma cena específica para cada um, né? Uhum. Para cada um dessas cenas a gente faz, então ele tá carregando a bola, depois a gente cria um outro. O desafio é que a gente quis fazer uma coisa abrangente por conta de ver a sofisticação da ferramenta e entender um prompt de uma pessoa que vai usar a ferramenta na primeira vez, né? Exato. Não tem ninguém aqui que seria um dito engenheiro de prompt, nem um editor, um diretor de imagem, um diretor de vídeo, um diretor de criação, que construiria um prompt
tão específico a ponto da ferramenta entender de cara o que ele quer fazer. A gente tentou reproduzir o que uma pessoa real faria. Isso. E a gente surfou numa peculiaridade muito, muito específica do Sora, que é a capacidade de reproduzir rostos de pessoas reais. Mas essa particularidade tem dado o que falar, né, Diogo? Lá nos Estados Unidos, o Bryan Cranston, que era o Mr. White de Breaking Bad, foi retratado, não gostou, pediu para tirar. A OpenAI falou assim: opa, desculpa, Mr. Cranston, a gente vai fazer isso com você e tal, não sei o quê. Já teve gente que reclamou de ter as propriedades intelectuais por lá, de ter o direito de imagem driblado para ir com o rosto para lá. Várias figuras históricas começaram a ser retratadas em vídeos fazendo coisas que provavelmente elas não teriam feito na vida real. E uma delas foi o Martin Luther King, que é Prêmio Nobel da Paz, ativista pelos direitos civis nos Estados Unidos, que fez e lutou para que negros e brancos tivessem os mesmos direitos por lá. As pessoas começaram a retratá-lo como um macaco, o que é amplamente racista. Isso pegou super mal, porque quem reclamou foi a própria família do Martin Luther King, dizendo que isso é um desrespeito à memória dele. E o Martin Luther King é uma sumidade nos Estados Unidos, tem feriado para o nome dele, e os Estados Unidos têm pouquíssimos feriados. A OpenAI admitiu o erro, impediu que as pessoas pudessem criar vídeos com Martin Luther King, mas o ponto é que o que foi feito com ele pode ser feito com várias outras personalidades, porque ela fez o contrário. Em vez de pedir autorização para as pessoas, de modo a poder retratar as imagens delas, ela simplesmente deixou os usuários retratarem essas figuras históricas, e assim que alguém se sentisse ofendido, ela começa a tirar aos poucos. Vai dar muito trabalho, hein? Vai dar trabalho, e é uma estratégia que a empresa fez de tentar viralizar, né? Viralizar a ferramenta a todo custo, então utilizando, óbvio, né? É muito sedutor você criar, primeiro, vídeos com sua própria imagem, então acho que isso que despertou mais interesse do Sora. A gente já discutiu aqui em Deu Tilt que eles criaram um aplicativo, que é quase uma rede social, e o mais legal é que você consegue se colocar em situações diversas, né? Então, você com a sua imagem, você coloca, sei lá, você no topo da Torre Eiffel, você em Marte, você dirigindo um carro sofisticado. Então, essa brincadeira é o grande lance aí, o grande take da OpenAI, só que com isso vem toda essas consequências indesejadas, principalmente pensando em figuras públicas. Então, o que viralizou logo na primeira semana foi vídeos do próprio CEO da OpenAI, do Sam Altman, em situações diversas, desde sendo preso porque roubou uma GPU, sabe, no mercadinho lá. Então, é uma forma de tentar atrair o público. Mas, claro, eles vão ter dor de cabeça para lidar com esse novo cenário. A inteligência artificial apareceu como uma grande promessa aí de produtividade em diversos segmentos, para diversas coisas. Só que agora, conforme a tecnologia vem avançando, as pessoas vêm adotando mais, a gente consegue entender melhor os efeitos dela no mercado de trabalho. E aqui em Deu Tilt a gente vai fazer assim essa análise a partir de duas perspectivas. Um que é a própria empresa utilizando inteligência artificial para melhorar os seus processos, e outra que são os funcionários usando inteligência artificial para melhorar suas entregas. Então, nesse primeiro ponto, né, das empresas adotando inteligência artificial, a gente vê crescendo muito o uso de uma palavra que virou moda, que são os agentes de inteligência artificial. E virou uma espécie de FOMO. Todo mundo está tentando adotar inteligência artificial porque acha que se não adotar inteligência artificial, perdeu, ficou para trás. Exato. E outra palavrinha que você falou aí, que é FOMO, é Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar para trás. As pessoas, as empresas estão adotando porque elas não querem ficar de fora, né? Exato, e é aquela corrida maluca. E o que acontece é que muitas vezes elas adotam inteligência artificial para fazer coisas que, na verdade, elas não precisariam de inteligência artificial. Mas isso é outro papo. Mas isso é outro papo, né? Mas isso começa a trazer alguns efeitos, né? Então, tem um estudo recente do MIT que mostrou que 95% dos projetos de agentes de inteligência artificial a nível corporativo, organizacional, eles não trazem o resultado desejado. Não é que não funciona. Até funciona às vezes. Só que ele não traz aquele valor que se esperava. E aí, muitas vezes, é porque a empresa não fez uma reengenharia de processo e está colocando um agente para fazer uma coisa que, tipo, não precisava de um agente, ou a gente não está agregando mais, né? Então, tem esse desafio hoje, que é as empresas que estão adotando inteligência artificial como uma plataforma nova de organização mesmo, né? Só que também tem os funcionários que usam inteligência artificial para fazer parte do seu trabalho, que é uma outra forma de ganho de produtividade. Então, é como se fosse um colega de trabalho.
Só que isso também começa a surgir novos dados para a gente entender a efetividade disso. E um novo estudo mostrou mais ou menos o que está acontecendo no mundo em relação a isso. Exato, Diogo. Se já tem pesquisa mostrando que as empresas não conseguem atingir a produtividade que elas esperavam, o retorno de investimento que elas aguardavam por diversos fatores, esse novo estudo, conduzido pela Stanford Media Lab e pelo MIT Media Lab, mostra que a produtividade prometida para os funcionários não está chegando, e não está chegando por um motivo muito simples. Mas para entender isso, a gente tem que entender um fenômeno que todo mundo já está vendo na internet, que é o AI Slop. AI Slop, você já está navegando ali nas redes sociais, aí você vê um vídeo que é claramente feito por inteligência artificial e descaradamente ruim. Ou seja, se a pessoa tivesse filmado ela fazendo aquilo, ia sair bem melhor. E esse tipo de vídeo está inundando as redes sociais com uma tal dimensão que já estão chamando de AI Slop, que é o lixo da IA. Mas no trabalho, a gente está vendo, e a pesquisa de Stanford mostra que tem tido um outro termo que criaram, que é o Work Slop. O que é o Work Slop? A pessoa ali na sanha de querer entregar um trabalho mais rápido, mais urgente possível e da forma mais completa possível, delega para a inteligência artificial a função de fazer o próprio trabalho. E a inteligência artificial não tem todos os dados, ela não tem conhecimento da estrutura da empresa, ela não tem dimensão de como tudo deveria ser feito, e ela entrega o trabalho que dá para entregar. Esse trabalho geralmente precisa de revisão, precisa de um complemento, ele precisa de uma checagem mais atenta que só um ser humano poderia fazer, mas o funcionário tá nem aí. O que ele faz, Diogão? Ele joga para frente. Senta o dedo. Ele senta o dedo lá no enviar, no e-mail, e aí isso vai para outra pessoa. Essa pesquisa mostrou que 40% dos funcionários já têm começado a identificar trabalhos incompletos, faltando revisão, sem um cuidado específico que chegam até elas. E aí o que elas fazem? Elas começam a revisar tudo isso. Ou seja, enquanto elas deviam estar fazendo uma outra parte do processo, elas estão fazendo a primeira etapa do processo e isso tem custado a produtividade daquela empresa. Só que isso não acontece só entre colegas de trabalho. A maior parte desse work slop acontece entre colegas de trabalho, mas também acontece de gerentes mandarem trabalhos incompletos para os seus subordinados e também de subordinados mandarem trabalhos incompletos para os seus gerentes. Eu não sei que coragem é essa de você mandar um trabalho que precisa de revisão, precisa de mais informações e está completamente defasado para o seu chefe. Afinal, você corre um risco real de ser o quê? Demitido. A inteligência artificial vai ficar lá. Talvez esse funcionário não. Exato. E isso que você colocou, né, dessa relação, às vezes, entre funcionários, né, do mesmo grupo ali, entre seus chefes e subordinados, mas entre também prestadores de serviços. Recentemente viralizou o caso da Deloitte na Austrália, né, que entregou um projeto feito com inteligência artificial, gerou um rebuliço. Mas a Deloitte, ela não só entregou com problema, quanto ela teve que pagar uma multa. Exato. Ou seja, aqui a gente está falando não só de um problema de produtividade, porque a Deloitte teve que refazer o trabalho, mas também um problema de custo. Era uma coisa que ela tinha que ganhar dinheiro, ela acabou perdendo porque usou inteligência artificial e a inteligência artificial não entregou tudo que ela prometeu. E da mesma forma que a Deloitte teve que pagar uma multa, esse efeito do work slop, que é esse uso da inteligência artificial para fazer o trabalho por você, geralmente um trabalho porco, começa a ter efeitos financeiros, né? Então, nessa pesquisa, eles também trazem alguns dados interessantes, que, em média, os funcionários gastam quase 2 horas, 1 hora e 56 minutos, para refazer o trabalho que eles receberam, que foi feito inicialmente por inteligência artificial. E isso começa a criar custos invisíveis, que pode chegar a $186 por mês, por funcionário. Então, eles fazem uma estimativa aqui, que numa organização com 10 mil funcionários, considerando, né, essa prevalência estimada do work slop, né, que é esse descaso com o trabalho, eu faço de qualquer jeito com a inteligência artificial, de 41%, que foi o que eles identificaram, isso resultaria em mais de 9 milhões por ano em perda de produtividade. Nossa. É considerado. Né? É bastante considerável. Então, que é uma tecnologia que pode sim, de fato, auxiliar no uso e no ganho de produtividade, mas se ela for utilizada de maneira porca, ela vai prejudicar a produtividade. Então, de novo, é o que a gente vem discutindo bastante aqui em The Tilt, né? O grande desafio da inteligência artificial é que ela
faz um monte de coisa. Se você pedir uma coisa bem feita, interagindo com ela, dando direções, revisando, trabalhando e utilizando a inteligência artificial como o seu colega de trabalho e não como um terceirizado, você vai conseguir fazer coisas interessantes. O desafio é que muita gente vai só pedir para a inteligência artificial, faz aí, não vou nem revisar a inteligência artificial que fez, estou muito ocupado com outras coisas e manda para frente. Mas certo é que a procrastinação e a preguiça não surgiram com a inteligência artificial, né? Desde que a tecnologia é tecnologia, que o mundo é mundo, surgem formas de as pessoas fazerem o trabalho pela metade e mandar adiante. Ou seja, que o outro resolva o que ela tem que fazer. O problema agora, e a questão que se tem discutido com esse termo do work slop, é que a inteligência artificial coloca na mão da empresa inteira a possibilidade de delegar para uma outra ferramenta aquilo que ela deveria fazer, e também tem uma pressão de cima de que essas pessoas usem esses sistemas e mostrem que elas estão usando. Tem um problema aqui de falta de fit com a ferramenta também, de falta de treinamento e de compreensão do que, até onde a ferramenta pode ir e a partir de quando é o ser humano que tem que intervir e fazer as coisas acontecerem no trabalho. Também tem um quê de culpa da empresa que, naquela sanha de adotar a inteligência artificial para não ficar de fora desse movimento, faz com que os trabalhadores comecem a usar uma ferramenta de qualquer jeito e sem preparo nenhum. Uma corrida contra o tempo maluca, e aí os funcionários ficam vendidos, porque o que acontece é que muitas vezes eles sofrem essa pressão, ou seja, você precisa ser mais produtivo com a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo a empresa não oferece uma única política de uso, sabe? Os funcionários nem sabem que ferramenta pode usar muitas vezes, ou quais deveriam usar, quais as preocupações que eles deveriam ter, e nem necessariamente o letramento, a educação digital para usar aquela ferramenta da melhor forma. Então, eles fazem um prompt qualquer, jogam, inclusive, às vezes, documentos que são sigilosos dentro da inteligência artificial e o resultado acaba sendo, em vez do ganho de produtividade, o work slop, né, que é esse trabalho porco feito por inteligência artificial, e muitas vezes até pode chegar no limite de um desafio da própria segurança da informação. Pode vazar, enfim, depende da inteligência artificial que estão usando. Tem gente que usa aplicativos que nem são esses chatbots oficiais, sabe? Então, é um intermediador com a inteligência artificial que traz uma série de desafios de privacidade também. Já que a gente está falando aqui uma série de nominhos em inglês para significar coisas que dá para descrever em português, o que você está falando aí é o Shadow AI. Antigamente tinha o Shadow TI, ou seja, pô, a empresa me deu esse laptop que funciona mal e porcamente, eu vou usar o meu. Aí ela usa o dela, que não tem as autorizações necessárias, que muito provavelmente pode ter uma série de brechas de segurança, coloca a empresa inteira em risco. Hoje em dia tem o Shadow AI, ou seja, a empresa fornece uma certa ferramenta, o cara fala assim, o que eu uso em casa é bem melhor. Vai usar o dele, vai jogar informações confidenciais, vai começar a treinar o ChatGPT com informações sigilosas da empresa, sem perceber, e vai colocar toda a segurança da empresa em risco, a governança da empresa em risco. Mas o que a gente está discutindo aqui, o work slop é um crime compartilhado, um crime com muitos cúmplices, né, Diogo? É a empresa, é o funcionário e é uma incompreensão de como as coisas têm que ser feitas, até porque o momento não exige muito que tenha uma reflexão de quais são os limites a serem usados para cada plataforma. E também tem uma pressão das próprias grandes organizações vendendo e trazendo uma mensagem para o mundo de que, olha, vocês precisem utilizar a inteligência artificial porque vocês vão ficar para trás. Porque veja o meu exemplo, e a gente tem um exemplo específico aqui, muito recente, que foi o da Amazon, né, que trouxe ali um anúncio de pretende cortar até 14 mil postos de trabalho. E aí, muitas vezes, trazendo uma otimização por meio da inteligência artificial, eliminando ali a gerência média. E isso passa uma mensagem para o mundo. Ou seja, se a Amazon consegue se organizar a partir da inteligência artificial, quem sabe a gente também não consiga. E a gente já discutiu, quem deu tilt, o caso da Microsoft, né, que também passou essa mensagem para o mundo, e a gente vê uma pressão quase de uma reengenharia que as organizações vão ter que passar para se adequar para esse mundo novo da inteligência artificial. O grande lance é que a gente não sabe muito bem quais os resultados que isso vai trazer a médio e longo prazo. Sim, mas antes de a gente fechar esse bloco, tem aquele contra-exemplo da Meta, que demitiu 600 pessoas do grupo de superinteligência artificial. Ou seja, enquanto algumas empresas estão querendo otimizar a sua força de trabalho, dizendo que estão
que estão demitindo as pessoas porque a inteligência artificial já está começando a fazer algumas tarefas, outras empresas estão demitindo justamente da área que era para desenvolver a inteligência artificial. A mensagem não é clara nem quando ela vem das grandes empresas que desenvolvem a inteligência artificial. Que dirá para os funcionários que têm que usar sem treinamento, sem recursos e muitas vezes sem letramento essa tal de inteligência artificial. Ou seja, só poderia dar o workslop mesmo. Fazia tempo que Elon Musk estava brigando ali com a Wikipédia, chamando até de Wokepedia, falando que ela era enviesada, que ela trazia algumas restrições para a liberdade de expressão até. Ele resolveu inovar e apresentou recentemente a Grokpedia, que é basicamente uma enciclopédia inspirada na Wikipedia, só que conduzida pelos seus algoritmos de inteligência artificial, especialmente o Grok, que é a sua inteligência artificial, por isso o nome Grokpedia. E ele traz uma série de desafios aí para esse novo cenário informacional. Pois é, Diogo. Eu cometi o erro de botar o pezinho lá na Grokpedia e entender qual que era a diferença entre ela e a Wikipedia, que é a enciclopédia online original. De cara, a gente percebe uma distinção no número de artigos, porque a Grokpedia tem 885 mil artigos e a Wikipedia tem 7 milhões. Também tem uma distinção em como esses artigos são produzidos. A Wikipedia ela tem centenas de milhares de editores e redatores voluntários que trabalham sem ganhar nada da Wikimedia, que é a fundação que gerencia a Wikipedia, escrevendo, apurando e editando e revisando os artigos. A Grokpedia, todos os artigos são feitos pela IA, tirados sei lá de onde, sei lá com qual critério. E não tem tantos artigos assim, como ficou bem claro que é quase 10% do volume total da Wikipedia. Mas só que a distinção não para só aí. O Musk disse que ele queria queria criar uma enciclopédia online que fosse distinta e não tivesse enviesamento político. Mas quando a gente começa a ler alguns verbetes da Wikipedia, fica claro que o que aconteceu foi o contrário. Só para a gente entender por que eu estou dizendo isso, quando aparece uma informação na Wikipedia, você vai até lá embaixo, vê nas referências da bibliografia, e a informação que foi colocada no texto do artigo quer dizer exatamente o que a fonte original dizia. Na Grokpedia, tem uma certa liberdade poética aí, para a gente ficar em termos bem polidos. Um exemplo, eu fui lá no verbete do Black Lives Matter, porque é um grupo ativista em prol da população negra nos Estados Unidos. Tem uma fricção política com o grupo do Elon Musk, então é nesse tipo de verbete que as coisas ficam mais evidentes. E nesse verbete do Black Lives Matter, ele diz que o movimento pregava a ruptura da família nuclear e isso gerou críticas por priorizar a reestruturação ideológica em detrimento de evidências empíricas do papel da estabilidade familiar em resultados como taxas de criminalidade ou mobilidade econômica em comunidades negras. O que ele está dizendo aqui é que o Black Lives Matter é contra a família nuclear e isso é o que gera uma criminalidade nas comunidades negras. Mas, dentro do verbete, ele coloca uma fonte que leva para a página do Black Lives Matter. E é a página das diretrizes do Black Lives Matter. São poucas, um pouco mais de 10, e uma delas diz que o Black Lives Matter apoia outros tipos de família, como a família afetiva. Ou seja, não é só aquela formada por pai, mãe, filho, mas também os agregados. Um amigo que ficou em casa e hoje em dia é tio do seu filho porque ele virou alguém que é muito importante para a família. Um tio, uma avó. E a Grokpedia transformou isso numa semente da criminalidade. Outra coisa é que se você vai ler a Grokpedia, você tem que estar preparado para ver uma visão dos Estados Unidos do mundo. Tem pouquíssimas fontes em outras línguas e até por isso também deve ter poucos artigos. Um exemplo que eu peguei aqui foi no verbete escravidão no Brasil, que na verdade não é escravidão no Brasil, é slavery in Brazil. Das 203 fontes, só 15 são brasileiras. E olha que eles estão falando da escravidão no Brasil. Ou seja, tem muitas comparações com o que é a escravidão nos Estados Unidos, mas um pouco de dimensionamento do que foi a escravidão aqui no Brasil. Fora isso,
Várias pessoas já estão apontando que os termos e os verbetes da Grokpedia são racistas, são transfóbicos, e eles são quase que terraplanistas em termos de conspiração da realidade. E por que essas pessoas têm dito isso? Alguns exemplos para vocês. No verbete do George Floyd. George Floyd foi aquele homem que todo mundo sabe que foi morto porque ele foi sufocado por um policial americano durante 7 minutos e alguma coisa. A gente só conhece o George Floyd por causa disso. Mas o verbete da Grokpedia começa dizendo que o George Floyd foi um americano com recorde criminal e várias condenações por roubo armado. Pô, se fosse por isso, ele talvez nem recebesse um verbete da Wikipedia nem da Grokpedia. Esse é um ponto. E quando você atribui apenas um aspecto criminal a pessoas negras, isso tem um nome, isso é racismo. Outro ponto, por exemplo, é as várias expressões transfóbicas que a Grokpedia usa. No verbete da Chelsea Manning, que é aquela delatora que revelou algumas situações lá no Exército dos Estados Unidos, em diversos pontos chamam a Chelsea Manning pelo nome morto dela, ou seja, pelo nome que ela tinha enquanto era oficial e tal. E isso, para pessoas trans, é a morte, porque ela está usando um nome morto que a pessoa deixou para trás, teve que lutar muito para conseguir sair dessa identidade e conseguir, de fato, se expressar para o mundo como ela gostaria de ser. E o verbete da Grokpedia traz isso à tona a todo momento. Eu me pergunto, Diogo, o que o Diderot, o Denis Diderot, francês, que vislumbrou a enciclopédia, está pensando de todo esse movimento aí? Porque a ideia dele era criar fascículos que tentassem condensar todo o conhecimento do mundo. E o que a Grokpedia faz é condensar todos os vieses do mundo. E sem contar que eu fiz uns testes na Grokpedia também, então não encontrei nenhum verbete em português, nenhum. E a forma ali de você sugerir alterações, porque o grande lance da Wikipedia é ser uma coisa colaborativa. Ela inaugurou esse cenário da Web 2.0, de coisas colaborativas, esse conhecimento da multidão. Então, essa é a grande bandeira da Wikipedia. E na Grokpedia você consegue sugerir alterações, colocar a fonte ali, mas eu não entendi e eles não mostram a clareza do processo de como isso vai ser utilizado, né? Porque parece que vai ser utilizado pelo Grok, que vai fazer as manutenções, né? A mudança está no nome. O Wiki é de colaborativo. Pra o Grok é o Grok que decide o que ele vai te contar. E em cada verbete fica ali, né? Revisado pelo Grok há um mês, revisado pelo Grok há tantos meses, e ele vai trazendo as fontes, tentando fazer isso, mas claro, com uma visão de mundo bastante estrita. Mas a pergunta que não quer calar é: por que o Elon Musk fez uma Wikipedia escrita pelo Grok? Eu acho que foi uma alternativa de pensar caminhos para que a Wikipédia não seja tão utilizado mais, né? Porque ele tem esse problema com a Wikipédia. Não só ele, né? Acho que teve um movimento de várias vertentes ali dos Estados Unidos, principalmente dos conservadores, declarando guerra à Wikipédia. Assim como estão declarando guerra à Netflix, enfim, eles têm vários inimigos aí, alguns deles muitos inimigos invisíveis. E a Wikipédia acaba sendo um inimigo, né? Porque justamente eles tentam trazer uma maior neutralidade. E para uma parcela, e principalmente para Elon Musk, né, a neutralidade que existe é só a neutralidade que é a forma como ele pensa o mundo. Então, obviamente, ele quis trazer nisso na Grokpedia. Mas não só isso, né? Acho que tem todo o universo da inteligência artificial, porque quando a gente está falando da Wikipédia, ela foi fundamental para o avanço da inteligência artificial. Quando a gente volta no tempo, e hoje as coisas mudaram completamente, ninguém fala mais como que treinou os seus modelos de IA, então hoje é um segredo absoluto, OpenAI, Google e tal, não fala. Mas antigamente o Google, quando criou seus primeiros modelos de linguagem, que inclusive deu toda essa origem para o Gemini, e também, né, influenciou aí a criação do ChatGPT, os artigos eram publicados, vinham lá, a gente usou esse conjunto de dados aqui. Então era um corpus de texto, um corpus de web e a Wikipédia. A Wikipédia sempre esteve presente. E ela traz um valor muito bom, muito poderoso para isso. E isso é importante porque, dependendo do sistema que você está utilizando de inteligência artificial, a Wikipédia acaba sendo uma fonte de resposta também em tempo real. Às vezes o Reddit, às vezes a Wikipédia. Então, acho que tem dois movimentos aqui que o Elon Musk faz. Primeiro é trazer uma resposta alternativa à Wikipédia,
para que usuários finais possam encontrar uma verdade e somente a verdade, que é o Elon Musk coloca ali, sabe? Lá Deus o que é essa verdade que ele coloca a partir do Grok, né? Uma visão de a verdade a partir de uma inteligência artificial. Então, na Grokpedia, esse é um primeiro ponto, mas tem um segundo ponto que é tentar também influenciar, de repente, que inteligências artificiais utilizem a Grokpedia para a construção de respostas, né? O que isso traria um desafio enorme. Peraí, mas aí você está me dizendo que a Wikipedia, que, segundo uma pesquisa aqui da SEMrush, é a segunda maior fonte de informação para a inteligência artificial quando ela faz inferência, que é quando a gente faz uma pergunta, ela traz uma resposta. O primeiro é o Reddit. Essa fonte pode ser substituída pela Grokpedia, que, como a gente já contou aqui, quase não tem texto em outras línguas que sejam o inglês, e isso tira um aspecto cultural de diversidade da internet. É enviesado pra caramba, porque toma as próprias decisões para interpretar fatos objetivos com um pouquinho assim de licenciosidade poética e com certeza enviesada pro lado conservador. Essa enciclopédia é que pode, no futuro, ser usada como fonte de informação para inteligências artificiais, para chatbots de inteligência artificial. Em que mundo que a gente vai viver quando isso acontecer? Bom, pro Grok com certeza vai ser utilizado. Tem que ver as outras se vão querer utilizar, né? Eu acho, mas também é só um achismo, não trabalho no time de produto, que empresas como o OpenAI não vai querer usar a Grokpedia, né? Até porque eles têm uma rixa gigantesca com o Elon Musk, mas que vai influenciar, e a partir do momento que pessoas vão criar conteúdos baseado na Grokpedia, isso vai ser desbocado em redes sociais, influenciada por esse conteúdo criado pelo Grok, também vai contaminar o quê? Esse grande volume de dados que é usado para insumo da inteligência artificial, de outros modelos. Então ele pode influenciar de uma forma direta, se ele for utilizado como um recurso de fonte ali, de uma resposta em tempo real, o que para alguns modelos eu acho que não vai acontecer, pelo menos no curto e médio prazo, tipo ChatGPT, Gemini, mas o fato das pessoas utilizarem isso como fonte de consulta para produzir seus conteúdos e o Grok também reproduzir isso, e esse conteúdo ser espalhado na internet, vai com certeza contaminar os modelos de linguagem do futuro. As ferramentas de inteligência artificial já estão sendo tão humanizadas pelo público que as pessoas não só estão fazendo terapia, como já estão até conversando e trocando segredos, fazendo confissões para as inteligências artificiais. Mas hoje a gente veio falar de um outro salto de humanização das IAs, que é o salto rumo à fé. As pessoas não só estão usando IA para ler a Bíblia e para entender versículos, mas para se confessar e como um intermediário para falar com Deus. É isso que vocês ouviram. E é claro que tem muita empresa já de olho nesse movimento. Se a gente já estava habituado com as fintechs, que são as startups financeiras, com as foodtechs, que são as startups alimentícias, chegou a hora e a vez das faithtechs, que são as startups da fé, né, Diogo? Conta pra gente o que tá acontecendo nesse mundo divino da inteligência artificial. Esse é um movimento novo que está acontecendo no universo da inteligência artificial, porque, de novo, é uma ferramenta que conversa, que domina a linguagem, então é fácil a gente antropomorfizar, criar novos tipos de relação. Isso começou com o pessoal usando para fazer terapia, construir amigos, criar laços afetivos e românticos com a inteligência artificial, e muita gente começou a oferecer produtos para fé. E é por isso que surge esse termo, né? Faith Tech, que seria a tecnologia da fé. Assim como tem as fintechs, né? Tecnologias de finanças, as Faith Techs, elas olham para criar serviços e tecnologias para que as pessoas se relacionem muito bem com a fé. E aí tem uma série de diferentes tecnologias, produtos e serviços relacionados a tudo isso. Recentemente, até o New York Times fez uma matéria muito completa sobre isso, de como isso vem crescendo nos Estados Unidos, e são diferentes serviços. Tem um serviço que talvez seja até o mais fácil da gente entender, que é o Bible Chat, que é como se fosse a Bíblia inteligência artificial, que você consegue conversar com ela. E eles falam que eles já são uma das maiores aplicações de inteligência artificial para a fé, com mais de 25 milhões de usuários, né? E é bom a gente dizer que
os aplicativos da Bíblia já são um fenômeno em qualquer loja de aplicativo. Se você entrar agora na App Store do Brasil, o segundo maior aplicativo na seção de livros é o aplicativo da Bíblia. E dos 20 aplicativos mais baixados, pelo menos 7 são de Bíblia. Exato, e você tem outros tipos de ferramenta, né? Ferramentas que servem como um intermediário para igrejas, então isso também é um movimento que está acontecendo. Inclusive, tem uma startup nos Estados Unidos que ela só cria aplicações para outras igrejas, e ela está crescendo bastante nos Estados Unidos, mas tem aplicações que ainda são mais sensíveis, que elas apresentam como se Deus estivesse ali, como se ela estivesse conversando com o próprio Deus. E está crescendo muito esse tipo de inteligência artificial. É como se a pessoa fosse confessar e ela não tivesse que confessar com um intermediário, né? Eu converso com a inteligência artificial que acaba sendo a representação de Deus ali. Então, isso é uma coisa é um fenômeno bem curioso de entender, e até essa matéria do New York Times conversou com diferentes líderes religiosos, né? E eles falam, olha, é um movimento muito interessante que está acontecendo, porque a gente já identificou uma geração de pessoas que nunca foram, por exemplo, a uma igreja ou uma sinagoga, mas são fiéis, elas praticam a fé por meio de tecnologia. Então, não necessariamente inteligência artificial, às vezes é um aplicativo da própria igreja, ela assiste alguma coisa online, participa de forma remota, nunca pisou necessariamente fisicamente numa igreja ou sinagoga, mas ela está presente. E eles colocam que é interessante, porque esses aplicativos são como se fosse uma porta de entrada para a fé. Então, num primeiro momento, eles veem como uma coisa positiva. Só que os próprios líderes religiosos, eles já começam a enxergar alguns problemas, né? Se, por exemplo, essas pessoas começarem a trocar a igreja por esse tipo de aplicativo de uma forma definitiva, ou se elas começarem a projetar realmente que uma inteligência artificial ali, ela é Deus. E isso é um desafio enorme, né? Que se tem, porque tem pessoas que realmente começam a acreditar. Da mesma forma como muitas se relacionam de forma emotiva, afetiva e romântica com a inteligência artificial, outras acreditam que estão criando um laço espiritual. E é importante a gente colocar aqui, né, que essa inteligência artificial que a gente está falando são aplicativos, aplicações que elas são criadas exatamente para esse fim, né? De se apresentar às vezes como um interlocutor de um líder religioso, ou às vezes como o próprio Deus. Exato. Elas são criadas para isso. Mas acho que também tem um movimento do próprio Vale do Silício, na sua essência, na sua filosofia, de muita gente colocar a inteligência artificial como se fosse um processo de criação de um Deus, na sua essência. Então, algo ainda mais sutil. Exato. Você mencionou aí uma delas, mas você não deu o nome. E o nome dela já diz respeito ao que ela traz, qual que é o objetivo dela. Porque o nome dela é Chat with God, que é trocando uma ideia com Deus. Ainda que ela se proponha a ser um conselheiro espiritual, ela fala com o usuário como se o usuário estivesse realmente falando com Deus. A pessoa está rezando em forma de texto, em forma de áudio, e do outro lado está vindo uma resposta como se fosse uma entidade divina. Tanto é que o diretor executivo da Chat with God disse que a pergunta que ele mais recebe é realmente com Deus que eu estou falando? As pessoas realmente estão confusas e acreditando que ela está falando com Deus, seja porque aquela divindade explicitada ali dentro do chatbot fala com ela de um jeito tão empático e dizendo para ela coisas que têm a ver com a vida dela, ou dizendo coisas que ela quer ouvir naquele momento de vulnerabilidade, mas as pessoas estão realmente acreditando que estão falando com Deus. Sim, e isso é um fenômeno, assim, porque recentemente eu estava até fazendo uma pesquisa na Twitch, tentando entender esse movimento, se isso também estava sendo replicado na Twitch. E aí tem um canal específico que é como se fosse Jesus online ali. E aí as pessoas ficam conversando e muitas vão pedir, tipo, até um conselho banal. Assim, eu peço uma pizza de queijo ou uma pizza de calabresa, ou até gente mais aflita, sabe, na conversa. Esse personagem do Jesus aí é feito pelo Character AI. E eu não sei se você viu, mas o Character AI acabou de proibir que menores de idade usem a plataforma, justamente porque são pessoas em formação, que ainda têm sua cognição, ainda por ser construída, tão em vulnerabilidade e não conseguem distinguir o que é real do que é feito sinteticamente.
Ou seja, a própria plataforma percebe que ela tem uma característica ilusória e tenta afastar as pessoas mais vulneráveis ali de dentro. É para tomar cuidado. Mas e aqui no Brasil, hein? Será que já tem gente usando o IA para dar voz a entidades divinas? Tem, você não viu o caso? Que caso? Que viralizou aqui do suposto pastor que ele vendia conselhos por inteligência artificial e era um golpe. Você não viu isso? Eu não vi, como é que era isso? Cara, eu vi muito por cima, assim, mas era um pastor que vendia aconselhamento, só que ele usava inteligência artificial para fazer isso. Então ele gerava tudo por inteligência artificial, a pessoa discava, né? Era um disque fé, sei lá. Disque fé? Não sei lá como é que chamava. E a polícia civil foi atrás do cara. Mas por que a polícia foi atrás? O que tem de errado aí? Bom, ficou conhecido como o golpe da oração. O golpe da oração. Então ficou conhecido como o golpe da oração. Mas acho que, além de... Bom, charlatanismo é um problema, né? Sim. É crime, inclusive. Você abusar da fé alheia, é um crime contra a fé pública. Isso, exato. Mas também acho que tinha toda uma questão também de lavagem de dinheiro, parece. Então, tem todo um esquema ali envolvido nisso. Mas é fácil, né? Você conseguir automatizar esse processo de exploração da fé com a inteligência artificial. Né? Pois é. Bom, gente, eu acho que daqui pra frente a gente vai voltar a esse assunto quando tiver a primeira religião baseada em inteligência artificial. O que você acha? Eu acho que tá vindo aí. Dá pra Inclusive, chegar. A gente precisa falar de um dia de Peter Thiel, né? Que fala tanto do anticristo. Esse dia virá. Mas sem mais spoilers, vamos ficando por aqui antes que você conte os nossos planos, Diogo. Bom, gente, eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Joe Cortiz. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Até mais.